Olha nós aí de novo. Olá pessoal do 7º ano. Animados? Para mais conteúdos de geografia. Então vamos lá, Geografia Professor Júlio, Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação Caminho para Vencer. O que vamos estudar esta semana? Vamos lá. Vamos procurar. Aspectos demográficos e sociais. Pessoal, agora vocês têm livro, a gente vai dar, uma importância maior para ele, para o livro didático de vocês. Quem quiser acompanhar, esse conteúdo você encontra ele lá na página 66 até 73. Ok? Capítulo 5, aspectos demográficos e sociais. Pessoal, aspecto demográfico, demografia, vem de população. Tá? E questão social, o poder aquisitivo dessas pessoas, no Brasil. Então vamos lá. Em 2017, a população absoluta do Brasil passou de 207 milhões de habitantes, o que fazia do país o quinto mais populoso do mundo. A tendência para os próximos anos de que esse número continue aumentando. Observe a projeção no gráfico a seguir. Gráfico. População total, homens e mulheres, de 2000 a 2030. Vamos ver como é que se estabelece isso aí. Aqui embaixo no gráfico, os anos, Tá vendo? 2000, 2003 até 2030. Total de habitantes. Tá bom? Então começou aqui. População total, incluindo homens e mulheres. Verde, homens. Esse meio laranja aqui, mulheres. Tá? Olha que interessante, o número de mulheres é maior que o número de homens aqui. Tá? Tem mais homens que mulheres. Estamos em 2021. Tá chegando aos 100 milhões de habitantes. 100 milhões homens e um pouco menor. 100 milhões de mulheres e um pouco menor homens. A população total também está chegando aí a 180, quase 230 milhões de habitantes. Para 2030, aproximadamente 2 milhões, aproximadamente 235 milhões de habitantes. Tá? Então a população mundial em qualquer lugar, a tendência dela é só aumentar. Por que só aumenta? Existe um critério de medida que se chama a questão que faz uma conta, número de mortes, nascimento menos o número de mortes, tá? E nasce mais do que morre, A tendência da população é só aumentar. Pedindo para fazer leitura do gráfico, já fizemos. A população brasileira se distribui regularmente pelo território. Para saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, divide-se o número de pessoas pela medida dessa área, geralmente expressa em quilômetros quadrados. O resultado representa a população relativa à densidade demográfica. Então, o cálculo da densidade demográfica é feito fazendo uma divisão, O número de habitantes dividido pela área da região, ou do país que você quer fazer. Quanto maior for a densidade demográfica, maior será o número de habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica. O Brasil apresenta baixa densidade demográfica, cerca de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Afinal de contas, nosso país é gigantesco, é um país de dimensões continentais. Apesar de possuir uma grande população absoluta, seu território é bastante extenso, o que resulta nessa baixa densidade. Então, a baixa densidade do Brasil, tem muito habitante, porque 230 milhões de habitantes a gente demais. Mas o território é gigantesco também, É considerado assim um país pouco povoado. De modo geral, a densidade demográfica do Brasil é maior nas áreas do litoral. Áreas do litoral próxima ao Oceano Atlântico. Nessas áreas se localiza a maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes. Observe o mapa a seguir
as áreas brasileiras com mais de 10 mil habitantes. Note que, de modo geral, quanto mais nos deslocamos para o interior do país, menor será o número dessas cidades com mais de 10 mil habitantes. Esse vermelhinho aí são as cidades com mais de 10 mil habitantes, tá vendo? Olha que tanto, principalmente no litoral. Quando eu vou em direção às áreas centrais do país, vai diminuindo. Aqui tem bastante pouco, né? Que tem a questão da floresta amazônica aqui, tá bom? Olha aqui, região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, olha o tanto de gente que tem. As praias litorâneas do Nordeste, olha o tanto de gente que tem morando, tá? O sul do país também tem uma grande concentração, né? Natalidade e mortalidade. O crescimento natural vegetativo de uma população é determinado pela diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Então, o crescimento natural vegetativo da população é igual o número de pessoas que nascem menos o número que morrem. Eu já falei anteriormente que isso é sempre positivo. A taxa de natalidade representa o número de nascimentos em grupo de 1000 habitantes em determinado período. Assim, uma taxa de natalidade de 4 por 1000, esse 4 por 1000, indica que houve 4 nascimentos para cada 1000 habitantes. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos em um grupo de 1000 habitantes em determinado período. A taxa de mortalidade refere-se somente aos óbitos de criança com até 1 ano de idade, nascidos vivos, por 1000 nascidos vivos. Quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade, descontados os movimentos migratórios. Aqui eu tenho outro gráfico que mostra essa questão aí de natalidade e mortalidade, né? Natalidade esse de laranja, mortalidade o de verde. Está vendo que sempre a natalidade prevalece? Nasce mais do que morre. Crescimento populacional em queda. Nas últimas décadas, a popularização dos métodos anticonceptivos, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, que levou muitas a adiar a maternidade, por priorizar a carreira profissional e o planejamento familiar, contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade e fecundidade da população brasileira. Então, a população brasileira não cresce tanto quanto crescia antigamente, né? Se você perguntar aí seus avós, quantos filhos seus avós tiveram, tá? Minha avó materna teve 23 filhos. 23. E meu avô teve... A minha avó paterna teve menos filhos. Porque naquela época, morava na zona rural, era interessante ter maior número de filhos. Sabe por quê? Mais trabalho. Mais força de trabalho. Porque todo mundo trabalhava na roça. Era homem, mulher, né? Não estava nem aí. Tá? Outra coisa também que favoreceu essa diminuição do número de nascimentos foi a questão do planejamento familiar, né? Porque hoje, morando na cidade, porque a maioria das pessoas moram na cidade, não tem condição de ter tantos filhos assim mais, né? Então, a cada ano que passa, vai diminuindo o número de filhos por casal, né? Principalmente ligado a um fator, né, econômico, porque cuidar de uma criança hoje, né, não é muito fácil não, tá? Aqui, tanto que a taxa de fecundidade caiu de 1960 a 2017, né? Aqui eu teria o número de, já em 1960, na década de 60, 6,3 filhos por casal, em 70, 5,8, em 1980, 4,4, 2017, 1,67, tá? Hoje, em 2021, pelo último dado do IBGE, né, que foi de 2017, foi o último dado do IBGE, não é 1,67 mais não, é 1,4. Então está diminuindo, né? Questão de consciência também, né? Ter filhos demais, né? Hoje em dia não é, né? Então tem que ter um controle, realmente um controle. Taxa de natalidade, mapas de taxa de fecundidade e mortalidade infantil no Brasil. Essa fecundidade aqui é o número de crianças que nascem, mortalidade é o número que morrem, tá? O número de crianças que nascem que morrem por 1000 vivos. A taxa de mortalidade em 2013 aqui, ó. Vamos ver por estados. Os estados mais ricos aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo,
10,2 a 12% por mil, né? De cada 1.000, 10 morre, 12 morre. Já de vermelho aqui, ó, alguns estados aqui como Piauí, Maranhão, Amapá, Rondônia. Esses dois aqui do Nordeste, 21 a 24 crianças a cada 1.000 morrem antes de completar um ano de idade, tá? Isso aqui também está muito ligado ao fator econômico da população também, né? E a conhecimento também, né? Conhecimento. Então, tá? É uma coisa a se pensar ainda essa questão. Veja que o mapa adotou a variável visual cor, com diferentes tonalidades para demonstrar índices expressos em porcentagem, facilitando a visualização do fenômeno, tá? Então, pela cor você sabe o número de mortes, né? Aí você tem a cor, a legenda que indica que está retratando essas cores, né? A gente já estudou isso em sala de aula, essa questão de mapas aí. Pirâmide etária da população brasileira. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso, é também denominada de pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idade pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga, lá no pé da pirâmide, indica elevado número de jovens na população, enquanto o topo estreito indica uma pequena quantidade de idosos. A pirâmide etária brasileira de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra pequeno número de idosos, revelando precariedade na qualidade de vida, principalmente pouca oferta de mais distribuição de serviços de saúde. Há uma pirâmide etária do Brasil, já a pirâmide etária do Brasil de 2017, aponta o predomínio de uma população a faixa etária dos adultos, 20 a 59 anos, o que pode representar problemas relacionados ao sistema de previdência social, ligado às aposentadorias e aos trabalhadores afastados por doenças ou gravidez. Aqui de 1980. Azul, homens, rosa, mulheres. A idade aqui de 0 a 4, tá? Isso aqui em milhões, tá? Tá vendo? Quanto a idade vai aumentando, a pirâmide vai diminuindo, tá? Lá no idoso tem poucos idosos. Essa de 2017, olha que mudança drástica que teve na pirâmide, tá? Consequentemente, teve uma diminuição aqui da base do número de nascimentos. Quando diminui aqui, né, aumenta o meio, o número de adultos, o número de idosos diminui também. Futuramente, outra pirâmide, acompanhando essa mesma pirâmide aqui vai estar muito mais larga, porque vai ter muito mais velhos, que essas pessoas que estão aqui chegam à idade de velhos, né? A terceira idade. Então essas pirâmides etárias, elas modificam, né? Só que vocês saibam nessa pirâmide etária que ela mede, ela é um gráfico que mostra, é um gráfico de idades na verdade, né? Onde os mais velhos estão na base e os mais velhos estão lá no topo. E vai aumentando a idade, aqui 0 a 4, 5 a 9. Né? Análise socioeconômica da população. Para que os governos atendam a população, é necessário que conheçam seus problemas e suas necessidades. Investimento em educação, infraestrutura, saúde, etc. podem ser planejados com base em indicadores sociais, dados que traduzem inúmeras características como escolaridade, acesso a bens e serviços, renda, entre outros. Então, né, tem um órgão no Brasil chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fazem estudos da população, sempre. Né? Esse ano não fez por causa da falta de investimentos do governo federal. Era para ter um censo em 2010, tá? Não teve. O último censo foi em 2010. Era para ter feito em 2020, não fez por causa da pandemia. Era para fazer agora em 2021, mas foi cancelado porque não teve, né? O governo federal não forneceu condições para isso, financeiras, né? Mas é importante esses dados, porque através desses dados o governo ele pode, né, buscar melhorar as qualidades do atendimento a essa população, né? A famosa análise socioeconômica. O censo do IBGE é uma contagem populacional.
Tem alguns censos que são completos. O recenseador bate lá na porta da sua casa e pergunta quanta televisão você tem, geladeira, né, para ver sua condição socioeconômica. PIB, per capita e concentração de renda. PIB é produto interno bruto. Como se mede produto interno bruto? Vamos lá, ver se explica aqui pra gente. Aqui, ó, produto interno bruto. Soma em valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma área durante determinado período, mês, trimestre, semestre, ano, né? É o que arrecadou no município de Corumbaí, por exemplo, durante um certo período de tempo. Uma das formas usadas para avaliar a riqueza de um país, estado ou município é analisar o PIB per capita por pessoa, de seus habitantes. Para calcular esse índice econômico, divide-se o produto interno bruto pelo total de habitantes. Mas isso aqui, ó, não é um dado coerente não, né? Tem uns que ganham muito, outros ganham pouco. Aí o que ganha pouco, ele vai ser reconhecido pelo governo como um IDH razoável, um PIB razoável. Aí ele não vai ter muito benefício, né? Em 2016, o PIB per capita anual brasileiro foi de 30.407. Entretanto, esse valor é uma média e não traduz a necessidade entre os mais ricos e os mais pobres, como eu falei para vocês anteriormente. Tá? Ele não traduz verdadeiramente a desigualdade, não, porque faz uma média. A maior parte da riqueza está concentrada nas mãos de uma parcela mínima da população. Isso é verdade, né? As diferenças sociais no Brasil são gritantes. Uns têm mais, demais, outros sem nada. Vivem em condições de miséria absoluta. A pobreza no Brasil. Em 2016, segundo o IBGE, 6,5% dos brasileiros viviam em situação de extrema pobreza. O primeiro aumento desde o ano 2009. A crise econômica mundial, iniciada entre 2008 e 2009, associada ao alto índice de desemprego e à redução dos benefícios em programas sociais destinados às pessoas de baixa renda, implica esse cenário, né? Infelizmente, essa população mais pobre ela tem que ter uma assistência mais, né, mais presente dos governos, aí, seja ele federal, estadual ou municipal, né? Precisam ser ajudadas, né? Observadas e ajudadas, a verdadeira realidade, né? Na última década, milhares de brasileiros saíram dessa situação, mas parte da população ainda vive em condições precárias. A proporção de indivíduos vivendo em extrema pobreza varia entre os estados e as regiões, mas é maior no norte e no nordeste do que no restante do país. Entretanto, mesmo em áreas ricas, é possível encontrar pessoas vivendo nessa situação. Educação. Chegou num ponto bastante interessante aí, né? Segundo os direitos humanos, toda pessoa tem direito à educação, né? Educação escolar, né? A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma população. Embora o Brasil tenha avançado nesse campo nas últimas décadas, ainda há muito a ser feito. Então o país só desenvolve, a sociedade só desenvolve investindo altamente em educação, né? Porque a educação seria a base, né, para conseguir bons empregos no futuro, boas condições de vida. Isso depende do processo educacional, né? A taxa de analfabetismo e o percentual de pessoas com 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem escrever. No ano de 2015 no Brasil, essa taxa é de 8%. Observe a evolução no gráfico a seguir. Analfabetismo, não sabe ler nem escrever. Como evoluíram as taxas de analfabetismo no período indicado no gráfico? Vamos ver aqui. 2007 até 2015. Vermelho total. Rosa. Esse alaranjado homens e o verde mulher. Então essa taxa de analfabetismo ela tem que ser baixa, não alta. Em 2007, olha aqui para você ver. 2007, 2008. Teve pouca mudança, mas teve uma mudança aqui, tá? Tem mais homens analfabetos que mulheres. Então as mulheres estão estudando mais que os homens, né? Vamos ver aqui já em 2015. Hoje deve estar diferente, né? Consequentemente. O total de analfabetos, né, chega aí a 8%. Homens, dentre esses 8%, 8% eu tenho que são homens,
e 7,5% mulheres. Então está alta ainda essa taxa, né? Deveria ser, né? O ideal seria 0, mas 0 é impossível, né? Apesar da redução gradativa dos índices de analfabetismo, as diferenças regionais do país ainda são as grandes, conforme o gráfico a seguir. Analfabetismo em 2015 nas regiões do Brasil. No Brasil todo, 7,4. Norte, 8,3. Olha o Nordeste, 14,8. O Sudeste, 4. Sul, 3,9. O Centro-Oeste, que é a nossa região, 5,2. Né? Então, destacando aí Sudeste e Sul. Sudeste é a área mais rica do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Região Sul, né? Tem um desenvolvimento bastante bom também. Longevidade. Um país longevo é aquele em que a população apresenta expectativa de vida elevada. A boa qualidade de serviço de saúde, que afetam diretamente as taxas de mortalidade de adulto e infantil, é essencial para aumentar a expectativa de vida da população. A expectativa de vida é quantos anos que uma criança nasce hoje e espera viver, né? Isso feito através de estudos, né? Condições de saúde, condições médicas hospitalares, de atendimento a essa população. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar a expectativa de vida. No entanto, isso não ocorreu da mesma maneira em todos os estados. Observe o mapa ao lado. 2005. Né, estamos com dados atrasados, mas esse que temos, vamos ler. Aí dá para você entender bem. Tá? Expectativa de vida. Esses aqui, a mais amarelo, mais claro, Santa Catarina, olha, acima de 78 anos de idade. Os mais baixos, 70 a 73, né? Grande parte dos países, dos estados do norte, alguns estados do nordeste. O centro-oeste, Goiás está aqui, tá? Com a expectativa de 73 a 75 anos. Tá? Então está aumentando isso daí. Né? A expectativa de vida está aumentando. Né? Tá aumentando o atendimento, a qualidade do atendimento à saúde. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é de um município, estado ou país, leva em consideração para ser calculado a renda, a educação e a longevidade de uma população. Renda é quanto ganha, o salário, né? Se eu tenho um salário bom, logicamente eu vou ter um modo de vida melhor. A educação. A longevidade, que é a expectativa de vida. Seu valor varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, melhor será a qualidade de vida. Os índices variam entre IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado. O IDH evoluiu nas últimas décadas e em 2015 alcançou o valor 0,774, que é considerado elevado e é bem superior ao registrado em 1990. Que foi feito estudo de 1990 a 2014. 0,59 em 1990, quase a metade, né? Vai de 0 a 1. 0,775 em 2014, né? Melhorou, hoje está melhor ainda em 2021. Um texto aqui, esse texto é um texto complementar, né? Sobre os idosos e as tradições culturais. Depois vocês voltem e façam a leitura, tá? E a escola vai entregar as atividades para vocês propostas em cima do texto do livro. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado e até a próxima.